4, 5, 6 e 7. E depois vocês considerem as suas Bíblias abertas, porque nós vamos tecer algumas considerações. Pronto, Moisés? Algumas considerações. E que Deus assim nos permita falar do seu grande e infinito amor. E que a vontade dele seja estabelecida nesse lugar todos os dias. Senhor Antônio? Depois, Moisés, o seu Givaldo, cadê o seu Givaldo? Bota esse ar-condicionado para cima ou para baixo. Amém? Ó. Naquele dia, Paula, que você me esclareceu, se lembra que eu estava pregando aqui e fui para um outro tópico? Foi isso que aconteceu. Estava aqui empolgado pregando e a folha virou e coincidentemente virou nos versículos que eu estava lendo. Se não me fala, foi 22 o versículo. Voltou no 22 e eu li. Só que coincidiu de a palavra cair, encaixou-se bem na outra que eu estava lendo, não perdi a bola. Aí misturei uma coisa com outra e encaixou certinho. Mas se é no início da caminhada aí, meu amigo, eu ia suar frio, não é como está bonita? Suar frio. Eu ia suar frio, ia tremer as pernas, ia perder o rumo da pregação. O pregador sofre, meu amigo. Mas Deus, Ele sabe do nosso andar e do nosso caminhar. Atos 6, 3 diz assim. Todos acharam? Esperar Yuri da Bíblia alguém ali que estiver faltando, para que todos acompanhem. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Diga, importante negócio. Pode ficar melhor? Diga, importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram, diga, elegeram. Pronto, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus crescia. E em Jerusalém se multiplicava muito número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Amados, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, escrito por Dr. Lucas, que assim como o livro que intitula, ou que leva o seu nome, entre os 4 evangelhos, o terceiro, entre os evangelhos, ele também escreveu esse livro acerca primeiro capítulo. Ele fala sobre a ascensão de Cristo, ou seja, a subida de Cristo. No capítulo 2, ele escreve sobre a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, já com o crescimento da igreja, onde os discípulos estavam evangelizando aquele povo, Pedro e João, indo para o templo, encontraram um homem que por anos pedia esmolas na porta do templo,
aonde Pedro, eu imagino que ele faz ali seu primeiro milagre pela vontade e pelas mãos de Deus através de Cristo Jesus, e diz aquele coxo, aquele aleijado. Eu te vejo aqui há dias, há tempos que nós estamos vindo ao templo e lhe encontramos aqui pedindo esmolas. Eu vou parafrasear, aquele aleijado chega e diz: verdade, tem alguma coisa para me dar? Ele disse: com certeza não, financeiramente eu não tenho o que te dar, mas eu tenho algo muito mais importante, isso que eu tenho eu quero te dar. Você aceita? Ele: com certeza, em nome de Jesus, pega na minha mão, levanta-te e anda. No capítulo 4, por causa dessa manifestação de milagres e de uma crescente de discípulos e de pessoas que se agregaram ao ministério da palavra através dos discípulos pregando Cristo Jesus, Pedro e João, eles vão ser levados perante o sinédrio para um interrogatório. E a igreja estava crescendo, não crescendo aleatoriamente, estava crescendo em unanimidade, em responsabilidade, em notoriedade de vida com Cristo, a ponto de que no capítulo 5, ouviu-se tanto Ananias como a sua mulher Safira, que o povo estava tão harmoniosos um com os outros, tão fiéis com Deus, tão limpos pela palavra que lhe fora pregada, que decidiram entre eles mesmos que quem tivesse um poder aquisitivo mais alto vendesse alguma herdade, ou ali na colheita, na época da colheita, tivesse uma colheita bem sucedida na época, pegava o montante daquele dinheiro e dividia entre as pessoas. No coração de Ananias mais Safiras até brotou essa ideia, mas o desígnio do coração deles posteriormente fez com que eles mentissem para os discípulos e consequentemente também para Deus, a ponto de Pedro recebê-los na porta do templo, não deixou nem que eles entrassem para cultuar naquele dia, e deixou, ou melhor dizendo, disse: por que deixou entrar esse desígnio no teu coração, Ananias, vendendo a herdade que estava sobre a sua, em sua sujeição, sua responsabilidade, não era tua? E ele deu um infarto fulminante, uma morte dessa natureza, e morreu ali aos pés de Pedro. E quando os que levaram ele para enterrar, voltaram e encontraram-se com Safira sendo interrogada por Pedro. E Pedro falou: está vendo esses homens que estão chegando? Foram os mesmos homens que levaram seu marido morto para o sepulcro, e assim levarão você também, porque você caiu na mesma armadilha do diabo. Aí no capítulo 6, os gregos começam a interrogar os judeus, porque a igreja estava crescendo, mas as viúvas estavam sem nenhuma manutenção, sem nenhum auxílio. E aí eles escolhem estes homens para fazerem um ministério de ação social, um ministério independente da pregação, um ministério onde abrangia todo o contexto do culto, e nós vamos falar sobre isso. No capítulo 7, em todos os seus versículos, de início a defesa de Estevão, quando fora consultado por pregoar a palavra, e posteriormente ele é apedrejado na porta do templo, morto. Capítulo 8, é onde nós vamos falar desse grande homem de Deus. Filipe desce para Samaria por um motivo óbvio, nós vamos ver. E quando ele chega em Samaria, ele começa a pregar a palavra, e muitas pessoas se convertem ao ministério da palavra, a ponto de o próprio apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo, ele constituiu também na morte de Estevão, e no capítulo 9 ele se converte ao Senhor em caminho para Damasco. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso?
para você ver como uma igreja em projeção espiritual, ela tem seus altos e baixos. Aconteceram coisas fantásticas durante esse curso do ministério de Pedro e os demais, mas também aconteceram coisas caóticas. E hoje nós vamos falar do homem que Deus elegeu, como hoje tem diáconos, diaconisa, pastores e pastoras, missionários, missionárias, presbíteros, presbíteras, e assim sucessivamente, serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Ainda assim, aqueles que não estejam ainda consagrados e pretendem um dia tornarem diáconos ou diaconisa ou coisas superiores a isso na presença de Deus. Amém? Então, o tema desta pregação é homens que Deus chama. E há uma responsabilidade muito grande nesse chamado, e nós vamos ver porque que nem todos que foram chamados por Deus foram eleitos por Ele para exercer a função da qual lhe foi outorgada. Foi porque Deus fez a escolha errada, pastor? Deus nunca escolhe ninguém errado. É porque no curso da história ministerial de pessoas, eles ou elas se dão ao dispor de tratar com as coisas de Deus como trata com as coisas da sua própria vida, e isso é um erro terrível. Então, no versículo de número 3, já houve ali uma manifestação da parte de Deus. Nada acontece, igreja, sem a permissão de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Você foi escolhido, igreja, antes que você gerasse ou fosse gerado no ventre da sua mãe. E nós temos que entender isso. Olha o que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de boa sabedoria. Olha as qualificações que são exigidas pelos apóstolos, claro, pela vontade de Deus, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Por que houve essa conversa? Porque no versículo 1, eu vou ler só para que você entenda. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então tiveram que selecionar homens qualificados, responsáveis, e não obstante a isso, cheios do Espírito Santo, para que tomasse conta da área da igreja, da manutenção da igreja, das viúvas da igreja. E ele diz no versículo 4, que depende da minha e da sua atitude, essa vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 4, para ganharmos tempo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, porque eu vou levantar homens e mulheres de atitudes para exercer a função. Louvado seja Deus, independente do altar e da palavra, para que o culto ele flua de uma maneira sem interrupções. Para que o culto de Deus ele flua de uma maneira que quando o pastor, o preleitor, o dirigente esteja pregoando, eles saibam que tem homens e mulheres aprovados por Deus para estar cuidando da área intermediária. Olha o que ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha o adjetivo: cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, um homem íntegro,
um homem ou uma mulher íntegros, homens e mulheres que não envergonhem o ministério de Deus, aonde exerce tais funções. Homens e mulheres que sejam, louvado seja Deus, íntegros, para que o nome de Deus não seja envergonhado. A integridade do homem ou da mulher que foi chamado para essa grande responsabilidade é de suma e grande importância. Ou seja, a sua reputação revela o crente que você é, aonde você mora, onde você trabalha, onde você transita e principalmente aonde você congrega. O que é que os irmãos da igreja pensam de mim e de vocês como homens e mulheres de dianteira do ministério de Deus, seja para varrer a igreja, seja para estar na portaria, seja para servir água, seja para estar na porta do banheiro, seja para estar aqui em cima do altar ou em qualquer lugar, tem que estar com boa reputação, primeira exigência. E também, uma não menos importante do que essa, por que não dizer mais importante, cheios e cheias do Espírito Santo. A pessoa, quando está cheio do Espírito Santo, não dá legalidade a Satanás para que ele trabalhe em sua língua, em teus olhos, em tua boca, principalmente em todos os órgãos do teu corpo, porque está cheia do Espírito Santo. Quando Jesus, em João capítulo 3, ele tem aquele encontro com Nicodemos, o que ele está dizendo a Nicodemos: você está vazio do Espírito Santo, você precisa nascer da água, mas também precisa nascer do Espírito. E também eu tive, a sutileza de ficar averiguando isso. Quando Jesus ele é batizado, a Bíblia vai dizer, nesses dois casos específicos que nós vamos chegar lá, que desce sobre Jesus, pós o seu batismo, um Espírito Santo em forma de uma pomba e enche Jesus. Quando, e nós vamos falar daqui a pouco, Filipe vai até o eunuco de Etíope, no encontro com ele num deserto, a Bíblia vai dizer que assim que ele batiza aquele homem, o Espírito de Deus leva ele para um outro local, uma outra parte daquele deserto. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está sempre na vida do homem que vive verdadeiramente com Deus. A outra qualificação é a sabedoria. Pastor, que sabedoria é essa? É faculdade teológica? É faculdade psicológica? É faculdade de doutorado? Não, é a sabedoria para lidar com as coisas de Deus. E nós, louvado seja Deus, fomos chamados por Deus, fomos chamados ainda não eleitos por Deus. Por que não fomos eleitos ainda missionários, diáconos, diaconisas nessa casa? Porque ainda não estão cheias do Espírito Santo e obviamente não estão tendo sabedoria para lidar com as dificuldades e os problemas existenciais dentro e fora da igreja. Então você tem que ter uma boa reputação, estar cheio ou cheia do Espírito Santo e ter sabedoria para lidar com as adversidades, as afrontas, os disse-me-disses, as calúnias, difamações. São requisitos cruciais, ou seja, precisava rapidamente daquela ação, porque os gregos falaram com os hebreus que necessitava daquele trabalho. Mas não obstante a isso, ele disse: espera aí, mas não é de qualquer forma. Pega 7 homens para que constituamos como homens de Deus para exercer esta importante tarefa. Porque reverteram-se os valores hoje. O diácono acha que tem que estar com o microfone na mão pregoando. E o apóstolo Paulo diz: não é razoável que deixemos o ministério da palavra para tomarmos conta da viúva. Vamos eleger diáconos para que eles façam com que o culto
venha ter a sua normalidade cerimonial para com o nosso Deus. Estão revertendo seus valores. Aí eu vejo diáconos conversando com diáconos de outra igreja, porque estão fazendo o exercício da palavra aonde não foi outorgado a eles. E nós vamos ver aqui porque a um é dado uma coisa, a outro é dado outra, e a outra é dada outra. Então temos que esperar o tempo de Deus. Aí de vez em quando eu vejo o crente esfriar, vejo o crente com bico. Crente que eu falo são diáconos. Vejo o crente com conversações vãs que chegam aos meus ouvidos. Me entristece, mas não me preocupa. Porque eu sei o que eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo, eu estou sendo administrado pela palavra de Deus. Versículos de número 5, diz assim, ó: qualificações dos eleitos. E esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pronto, estes 7 homens estão eleitos para quê, pastor? Para fazer a obra de Deus segundo a vontade dos homens, para que não atrapalhasse o curso da cerimônia que era levada para Deus ali. Só que eles tinham que ter fé, sabedoria, reputação e estarem cheios do Espírito Santo, mas com a cabeça no lugar e saber colocar-se nos seus lugares. Versículos 6 e 7. Seu trabalho é útil, igreja. Seu trabalho, ele tem utilidade para Deus. Diz assim, ó: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia. Porque estava crescendo o ministério? Porque os gregos tentaram até parar, tentando justificar algo que era justificável na época. Porque não que eles estivessem preocupados, Paula, com as viúvas, não, mas eles estavam preocupados, sabe, na manutenção que não estava sendo exercida, mas estava tendo crescimento da palavra, onde muitos discípulos estavam se agregando. Mas sempre o diabo vai procurar uma brecha para tentar destruir a obra de Deus. Então seu trabalho de diácono e diaconisa é que faz fluir a obra de Deus na terra, seja ele vista pelos homens ou não. Não se importe com a posição em que você está, porque Deus vai te levantar e Ele vai provar aqui a luz da palavra. Aonde ninguém dava nada, Deus, Ele levanta o homem e põe o homem como cabeça, tira da posição que ele estava como cauda e faz com que ele seja cabeça. Pula para o versículo 8 aí, em nome de Jesus. Versículo 8. Não tenha medo, Deus ele garante. O que aconteceu? Antes de eu ler os versículos 4 a seguir. Porque Filipe foi para Samaria? Porque Paulo chegou com a comitiva dentro de Jerusalém, dentro de Israel, e expulsou todos os diáconos que haviam no templo. Só ficou os apóstolos. Então imagina aí agora os crentes de plantão, os diáconos que são pessimistas e que sempre levam as coisas negativas para um lado mais negativo ainda. Ou seja, pega um buraco, um abismo e lança-se em outro abismo. Não,
ele se mandou para Samaria. Filipe, um entre os escolhidos, dos 7 que foram escolhidos, ele vai para Samaria. E quando ele chega em Samaria, expulso pela comitiva que estava com Pedro, Pedro cheio de gás, cheio de ousadia, porque ele consistiu na morte de Estevão. E aí quando chega em Samaria, olha aí o que diz o versículo número 4 do capítulo 8, Filipe em Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham clamado, louvado seja Deus, em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria na cidade. Olha para cá, qual foi o trabalho de Filipe antes de chegar em Samaria? Tomar conta das viúvas, quem sabe pegar uma saca que algum fazendeiro deu a uma determinada viúva, ele pôs sobre as costas, levou até a casa dessa viúva, e assim sucessivamente. Esse trabalho que ele fazia era um trabalho cotidiano, mas de repente Deus envia homens até aquele local, e quando chega lá, ou vocês saem ou vocês morrem. Ele saiu de lá para Samaria, mas saiu com a cabeça erguida. Ele não precisou estar no templo, ele não precisou estar com os apóstolos pregando, mas ele foi e pregou a palavra de Deus e ganhou muitas pessoas. E não obstante a isso, foi descido sobre ele poder para curar coxos, expulsar demônios e fazer milagre, porque ele não murmurou, ele seguiu aquilo que foi determinado para que ele seguisse. Ou seja, ele era apóstolo da igreja, ele era sacerdote, ele era um profeta, mas o que foi que Deus desceu sobre ele? Olha para aqui, ó. E muitos unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Foi dado a ele essa autoridade. Mas só que dê uma freada aí. Aí você pode estar em seu pensamento cogitando: está vendo, pastor? Que diácono foi para pregar? Beleza. Versículos de número 14 até o 17. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 2 diáconos, não é isso? Pedro e João? 2 apóstolos, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Abre aspas, versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram a mão ou as mãos e receberam o Espírito Santo, ou seja, com toda a autoridade e poder que foi exercida pela vida de Filipe, mas não coube a ele descer o Espírito Santo na vida daqueles homens, porque estava ortogada aos apóstolos. Ou seja, Deus dá em nome de Jesus a uns umas coisas e a outros outras coisas. Você tem que entender uma coisa: quem é diácono, ele é inferior hierarquicamente do que uma missionária da casa de Deus. Temos que ter respeito e reverência, a não ser que um pastor, um missionário, uma missionária se dirija a você de uma forma áspera, para que chegue até o conhecimento da direção da igreja, para que aí sim o pastor ou o dirigente tome a posição. Mas entretanto, nós temos que estar o tempo todo respeitando autoridades eclesiásticas. Deus deixou Filipe atuar de uma forma até onde lhe era cabível. Mas eu imagino ele orando e as pessoas perguntando: por que em Jerusalém o povo já são batizados com o Espírito Santo e aqui nós não somos? Filipe chegou ao ouvido de quem? Não de diáconos, mas de apóstolos. Desce lá.
para que o povo não pereça a sua fé. Então não se levanta contra o ungido de Deus. Não se levantem contra o ungido de Deus. Ainda que ele esteja errado, ele vai ter que responder à situação dele com Deus. Ah, pastor, mas não importa. Não trate como pessoa física, porque você não sabe as consequências que podem chegar até a sua vida. Olha o que aconteceu com Miriam. Recebeu lepra porque queria entrar contra a vida de Moisés, que eram irmãos carnais, mas Deus não permitiu, porque Deus disse a ela: de Moisés cuido eu. Se você está abaixo, respeite, porque foi eu que chamei. Então cuidado. Estamos vivendo hoje dentro da igreja, como eu falei há poucos instantes, como se estivesse vivendo no mundo. A missionária tem as referências delas eclesiásticas, responsabilidades, poder que a ela é dada, assim como os pastores. E o que é dado a diácono também, membro de igreja, quando se levanta contra um diácono ou diaconisa, eles vão responder no tribunal de Deus. Então a gente tem que ter a cabeça no alto e os pés no chão, para que não percamos a nossa coroa. Então, poxa, eu sou diácono, mas eu prego e aquele missionário ou aquela missionária não prega, e daí? Hierarquicamente, é maior do que você no reino dos céus. Teologicamente, é maior do que você. Você pode conhecer toda a palavra, pode ter todo o conhecimento. Não adianta para Deus. O que serve para Deus é você ter sabedoria, uma boa reputação e estar cheio do Espírito Santo. Como eu disse antes, cuidado, obreiras, cuidado, obreiros. Quem está cheio do Espírito Santo não procura contenda. Não tem como você estar contendendo o tempo todo e dizer que está cheio do Espírito Santo. Mas assim como nós somos abertos a receber o Espírito Santo, somos entidades abertas também para receber espíritos malignos. Então vigia em nome de Jesus. Então o que aconteceu com Filipe? Ele desce para Samaria, ele alcança uma quantidade imensa de adoradores, cura coxos, aleijados, expulsa demônios. Mas quando ele vai descer a mão para falar, batizar com o Espírito Santo, ele não consegue. Ele é impedido daquela ação, porque Deus disse: eu não vou atropelar aquilo que eu criei. Desce para lá João e Pedro. Desce a mão, ou as mãos, que muitas pessoas vão começar a falar em outras línguas, porque é assim que tem que ser. Mas isso diminuiu o ministério de Filipe? De maneira alguma. Isso diminuiu a reputação de Filipe? De maneira alguma. Isso diminuiu aquilo que Deus derramou sobre Filipe dentro de Samaria? De maneira alguma. Ele chegou como num anonimato, com a mão na frente e outra atrás. Mas quando ele começou a crescer naquela cidade espiritualmente, ou melhor dizendo, quando começou a desenvolver o seu ministério dentro daquela cidade, o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele começou a derramar bênçãos sem medidas. Ou seja, o ministério dele continuou. E aí Deus disse: seu trabalho aqui, Filipe, na minha visão já foi concluído. E de repente, vamos lá, no capítulo número 8, versículos de número 26, eu vou ler até o 40º, e nós vamos pontualizar algumas coisas. Agora eu quero falar sobre a importante presença do batismo na vida do homem e da mulher. Amados, já vieram pessoas de outro ministério aqui para que eu batizasse, porque os supostos pastores das respectivas igrejas de tais pessoas não queriam batizá-las. Hoje de manhã eu mencionei aqui no estudo, antes de batizar as pessoas, algo que eu fiquei sabendo, e alguns de vocês também sabem. Uma suposta igreja, não sei o nome, se soubesse também não iria falar, que não é da minha conta. Para você ser batizado, um exemplo, essa equipe aqui quer ser batizada. Eu levo essas pessoas para uma sala, chega naquela sala, tem umas pessoas escolhidas pelo dirigente da igreja, segundo a visão deles, homens escolhidos por Deus. Vamos supor, 3 homens.
E o que acontece nessas igrejas, ou nesses locais? Eles chamam um por um, e a um por um abre-se um livro da Bíblia aleatório. E no que ele lê, se na visão deles, o que ele lê é a aprovação de Deus, segundo o que ele lê, um exemplo, se ele lê Caim e Judas, já era, o cara não vai ser batizado. Aí ele diz ao suposto congregante: olha, você não vai poder ser batizado neste momento, porque a passagem que caiu foi essa. Se cair Ananias e Safira, você não vai poder ser batizado nesse momento, porque a palavra que caiu sobre você foi essa. Ou seja, lançando sorte no batismo. E nós não vimos isso. Está lá em nome de Jesus em Marcos capítulo 16. Deixa eu ler aqui rapidinho, deixa eu voltar aqui, daqui a pouco a gente volta. Louvado seja Deus. Olha o que está escrito, para que não fique só nas minhas palavras. Marcos capítulo de número 16 diz assim, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas os que não crê será condenado. Aí diz assim depois: e esses sinais seguirão os quais crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, não basta só você fazer uma aliança com Cristo. Você tem que fazer uma aliança com Cristo e trazer uma conclusão disso, é quando você é batizado nas águas. Que é mais uma referência do que é batismo. Eu vou trazer aqui para você Mateus, capítulo de número 28, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Cristo ressurreto, aquele que era e que é e que sempre será o autor e consumador das nossas miseráveis vidas. Versículos de número 19 do capítulo 28, o último livro de Mateus, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. 5.000 pessoas aproximadamente desciam até o Jordão, segundo alguns historiadores, a ponto de Ohanã, o João Batista, ele trazer para trabalhar, selecionou 200 homens, contratou para que ajudasse a ele a batizar as pessoas, e todos vinham diante deles, e Deus impedia alguns deles, não, a ponto de ele dizer a alguns que vinham se batizar e que não criam no ministério da palavra de Cristo: quem vos advertiu da ira futura, rebanho de víboras e serpentes. O próprio Jesus foi batizado. Pastor, o que é o batismo? Uma cobertura espiritual, um alicerce para a vida do cristão. Então as pessoas ficam criando mitos e inverdades no batismo, nas águas, e muitas pessoas vão descer à sepultura, porque Jesus que falou: aquele que crê e for batizado, não somente crê, mas que for batizado será. Os que não, já estão condenados. Aí você morre hoje: mas eu estou na igreja. Você foi batizado nas águas? Não. Condenação te espera. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí, para que não caiamos no laço do diabo. Amém? Vamos voltar à conclusão sobre o batismo. Versículos de número 26. Filipe e o etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro lia
o profeta Isaías e disse o Espírito, quem disse? A Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de alguma outra pessoa? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou quem? Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um pé de água, ou de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o que? O Espírito arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Então jubilou ou se alegrou, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azote, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quem foi que estava com Filipe quando ele batizou aquele rapaz? O Espírito Santo. Quem foi que se apoderou de Jesus quando ele saiu das águas batismais? O Espírito Santo. Há uma presença eminente do Espírito Santo quando somos batizados nas águas. Então o que é que nos traz cobertura? Porque quando nós fazemos uma aliança com Cristo e não concluímos isso com o batismo, estamos completamente descobertos. E infelizmente as heresias, nas ideologias de cabeças arcaicas, de homens que não têm entendimento da palavra, tem levado muitas pessoas à sepultura e posteriormente ao inferno. Eu estou lendo aqui a Bíblia, não estou lendo outro livro. Eu não estou falando de ideias de minha cabeça. Eu estou falando do que Jesus falou. A Bíblia fala que aquele homem estava vindo de um culto de adoração. Felipe o conhecia, Felipe tinha intimidade com ele, Felipe sabia a história daquele homem, mas Deus enviou Felipe até lá. E quando Felipe teve encontro com ele, no momento que ele abriu a boca: olha ali um poço com água, o que te impede que me batize? Ele: nada, absolutamente nada. Eu só quero saber de uma coisa: você crê que Jesus, ele é verdadeiramente Filho de Deus? Ele: claro que eu creio. E quais são as palavras que são anunciadas durante o batismo? Você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua vida? Creio. Mas também você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia pela sua vida para trazer salvação? Creio. Então eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome de quem? Em nome de quem? Então a trajetória de Filipe foi uma trajetória crescente, de ascensão, uma trajetória vitoriosa, uma trajetória que saiu expulso da sua cidade natal. Ele não tinha pedido para ser consagrado a diácono, ele não pediu, mas assim aprove aos homens elegê-lo como diácono. E dias depois, meses depois, chega o apóstolo Paulo e a comitiva expulsa todos os diáconos de dentro de Jerusalém. E ele tem que sair da sua terra natal, da sua casa, largar tudo que ele construiu
e peregrinar. Onde ele vai, como alguns foram para alguns lugares, ele adentra em Samaria, sem microfone, sem agenda, sem negócio de cards, de pôster. Ele de boca em boca. De boca em boca. Jesus te ama. Você sabe quem é Jesus? Aquele que morreu, o Galileu. Ele te ama, ele deu a vida por você. Você sabia? Jesus, Nailton, ele veio como um homem comum do ventre de Maria, mas foi gerado pelo próprio Espírito Santo, pela vontade de Deus. Você crê, Rosindo? Ele te ama. Foi assim que ele ganhou toda a Samaria, indo de porta em porta, de casa em casa, indo de lugar em lugar. Não foi em altares com holofotes, onde o povo pensa que hoje é assim. Quer ganhar a atenção do ser humano, a visão do homem, os aplausos da mulher e do homem, mas não querem ser reconhecidos por Deus. É uma bagunça. Aí vem alguns diáconos às vezes conversar comigo, parou até isso, porque quando eu vejo a responsabilidade, vejo que me é cabível eu envio alguns, eu até envio. Mas quando vem, porque ali fulano está lá crescendo, está pregando, vá com ele. Eu conheço um bocado assim, que hoje está cheirando até pó. Vá com ele lá. Não impeço ninguém. A porta daqui é igual o aprisco, que é feito lá em Jerusalém. Preguei sobre isso aqui, Salmos 23. São pedras colocadas assim, ó, com 1 metro de altura, mas a porta é aberta. Não tem fechadura não. Quem guarda a porta é o pastor. De noite, para que as ovelhas não fujam, ou que nenhum predador entre e traga as ovelhas. Mas pastor, eu quero estar ali porque a igreja ali eu prego. Vá pregar, meu filho. Pregue de manhã, de tarde, meio-dia e de noite. Pregue todos os dias. O trabalho de diácono é um trabalho de exercício físico, mental e espiritual. Vou voltar para finalizar. Só para vocês entenderem. Ora, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, ou versículo 1, capítulo 6. A escolha de 7 diáconos. Ora, aqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, diariamente. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ponto, pronto e ponto final. A responsabilidade que lhe foi dada, você tem que fazer ela da melhor maneira possível, para que Deus se agrade no seu feito e te ponha em um patamar ou em um nível maior. Como tem muitos ministérios aí que a pessoa chega ontem e com uma semana é constituída a diáconos. Tive aqui o desprazer de pessoas vindo até com cartas e com carteiras, com identificações, que foram diáconos e diaconisas em outro ministério. Por um respeito e por ética pastoral, eu tive que recebê-los, mas na realidade eram obras de engano. Tanto que não durou. Às vezes as pessoas chegam, fulano chegou um dia desse, pastor já consagrou ao diácono, diaconisa. Não é que eu consagrei. Já vieram com tal consagração. Se foi consagrado pela mão do homem, Deus mesmo vai se encarregar de tirar. Não sou eu. Tantos quanto venham, eu vou recebê-lo, porque eu sei que aqui quem manda não sou eu, é Deus. Quem recebe é Deus e quem tira é Deus. Não fica, igreja. Não fica, às vezes as pessoas, pastor fulano, cuidado com o ciclano. Rapaz, descansa o teu coração. Descansa o teu coração.
quem opera aqui, quem manda aqui, quem determina aqui, é Deus. Eu não faço nada aqui impensado ou aleatório. Faço tudo aqui baseado naquilo que Deus me ensinou. Então que isso não fique só, ou essa passagem, no coração dos consagrados, porque tem pessoas que Deus ainda vai consagrar e tem que se preparar para esse excelente negócio. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo na segunda carta, bom episcopado, excelente episcopado, deseja. Convém que há algumas ressalvas. Aí fica a pessoa que vem parecendo com um foguete, sabe? No orifício, querendo ser obreiro, e pega água para o pastor em cesto, e quer dar banho no pastor, e traz toalha para o pastor, e dá presente para o pastor, e dá para o pastor parecendo um príncipe. Quando chega no nível que lhe foi liberado, que vê aquele nível por algum tempo andar na mesma esfera, não muda, aí começa não espera o tempo de Deus, para que Deus coloque em um nível maior, mas não, aí fica por cabeça de um, de outro, por conversações vãs, e muda até o dialeto da conversa, né? Quando é na frente, na presença, pastor, pai do Senhor, meus irmãos, mas quando está nessas, colega, você é doido, ser pastor ali, não dá oportunidade a ninguém, você é maluco, rapaz, estou pronto para isso, que nada, meu irmão, volta a velha gíria de Satanás. E eu sei de um bocado. Só que eu digo e vou repetir. Aquele que me chamou, Neemias, ele garante. Sabe quantos armados espiritualmente vieram para tentar me derrubar aqui? Oh, meu Deus. Oxe. Números. Vieram pessoas, antes de eu ter o conhecimento teológico da palavra de Deus, com teologia expressa. Uma vez eu dei até uma dura em uma obreira aqui, não foi, obreira? O cara pregou a mesma coisa que eu prego, só que eu pregava mais áspero, né? Mas a mesma coisa. O cara só usou algumas frasezinhas teológicas, alguns conhecimentos, Paulo. Aí, irmã, no outro dia, menino, você viu aquele... Cala a boca, miséria, pregando a mesma coisa que eu prego todo dia. Sabe por que o cara falou duas frasezinhas bonitas? Para de nojeira. Né, irmã? Eu estou acostumado a ver o homem. Por isso que profeta na sua própria pátria, não tem honra. Olhavam para Jesus como um galileu, como um nazareno, filho de Maria, um carpinteiro qualquer, com os pés todo poeirado, e não fizeram caso dele. Está lá em Isaías 53, 700 anos antes da vinda dele. Ninguém fazia caso dele. Imagina aí, 2 anos depois de Jesus que se manifestou, porque 40 dias ele ficou no termo da terra, ensinando tal, depois foi erguido até os céus, muitas pessoas, 500 pessoas aproximadamente viram. Imagine os que negaram, poxa, se eu soubesse. Imagina a mulher do fluxo de sangue, vocês são tão boas, que eu peguei só na gravata dele, meu sangue estancou na hora. Bartimeu, vocês são tão burros que ele me chamou e eu cego de nascença. Quando eu olhei para ele sem ver nada, ele, o que é que você quer? Ele, eu quero enxergar. Ele, veja. Serve a Jesus, igreja, com o coração voltado para Ele, ignorando toda e qualquer possibilidade humana que tente te tirar da presença de Deus. Filipe andou sol, secularmente, exterioricamente, mas o Espírito Santo estava com ele todos os dias. Estereoticamente ele estava só, pela visão física, né, Paulo? Olha, fisicamente ninguém foi com ele. A Bíblia vai dizer que ele estava em Samaria e ele pregou, Lilian, só. Mas o Espírito Santo estava com ele, porque ele estava cheio de sabedoria, ele tinha uma boa reputação, e o Espírito Santo estava com ele.
Porque sobre ele foi descido o poder do Espírito Santo. Você pode crescer onde você está? Pode. Você pode dar um salto maior do que você imagina? Pode. Só é você fazer conforme a vontade de Deus. Ainda que o pastor não queira, ele vai ter que te eleger. Porque foi assim com aqueles homens. Separa 7 homens aí, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e com sabedoria. Separa aí. Para quê? Para cuidar das viúvas. Porque é um trabalho excelente, um excelente negócio. Então às vezes as pessoas passam pelo senhor ali. Eu não sei porque chama o seu Givaldo de senhor, velho. O Givaldo é mais novo do que eu, velho. É porque essa cara de sério, de sargentão dele. Passa pro seu Givaldo ali. Por seu Nailton. Nailton da mesma idade dele. Não chama Nailton de seu, né? Chama de Nanô. Por Nailton ali. São porteiro. Vem cá, vem cá. Ali, embora rapidinho, eu vou terminar. Eu gosto de fazer isso. Fica aqui, Nailton. Fica lá, pastor. Bota o seu paletó. Trouxe paletó para quê? Para paletosar a cadeira, filho? Bota o paletó, fica lá, pastor. Só para finalizar aqui. Nailton está aqui, é porteiro. Aí chega para Nailton. Para o Nailton está aqui. Dê para o senhor aí. Pastor. Ô, meu pastor, paz do Senhor, meu amigo. Larga ele na lata, lá na porta lá. Ele, Aguinaldo. Pode sentar, Nailton. Aí, meu pastor, eu não gosto dessas amizades. É por isso que eu me desfaço de muitos amigos, sabe, igreja? Eu sou sincero, pô. Eu podia me aproveitar de um bocado de gente aqui. Paletó novo. Tem uns 3 paletó batidos, tem uns que eu não gosto de usar, fica lá. Só gosto de usar o que eu gosto. Eu tenho mais de que essa coisa, viagem aqui, tomo camisa. Tem um bocado de camisa lá que eu não gosto, um bocado de camisa lá. Eu quiser, eu tiro foto, não sei que eu estou mentindo. Mais de 15, 30 camisas que eu não uso, não gosto. Essa aqui ela passou hoje. Eu vou tirar uma foto e mandar pro grupo da igreja. Quantas camisas tem lá? Essa daqui eu gosto dela, não gosto das outras. Mas se eu pudesse, eu estava cheio de paletó, cheio de sapato assim, cheio de pataguada, cheio de cinto, cheio de Bíblia nova. Mas eu não sou esse pastor amigo. Você vê aqui no dia do pastor? Só as crianças que fizeram homenagem para mim. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu sou sincero. Gente em minha casa, nem pensar. Nem pensar. Você nunca vai ter amigo, pastor. Você que está dizendo. O meu maior amigo está aqui, ó. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí chega para Nailton, para seu Givaldo lá. Daqui eu vejo às vezes. Aí chega aqui para uma irmã que simpatiza, o irmãozinho, se possível, pular até daqui. Pai do Senhor, Robson, vai para aí. Pai do Senhor, mas o irmão ficou lá na lata. Aí eu quero te dizer, Felipe saiu com a mão na frente e outra atrás. Imagina que nem compra um determinado tempo, ele não fazia mais em Samaria. Você acha que ele curasse um filho de um mercador, de como ele curou coxos ali aleijados, expulsou demônio? Ele ia pagar mais o quê, meu amigo? Ele era chamado de seu Filipe. Até a chegada de Pedro e João, ele era chamado, quem sabe, de doutor Filipe. Aí a Bíblia nos ensina uma conta fácil de somar, multiplicar, subtrair. Fácil. Os últimos. Eu era o último no ministério onde eu congregava. Fica de pé em nome de Jesus.